Sabe aquela curiosidade para entender como a mente de um hacker realmente funciona? Sempre quis dominar a segurança digital, mas para usar esse conhecimento para o bem, se você já jogou no Google como ser um hacker e quase se afogou num mar de informações confusas, tutoriais pela metade e caminhos que não levam a lugar nenhum, respira. Eu sei exatamente como é. Muita gente boa se perde nesse caos e desiste antes mesmo de começar de verdade. Mas, e se eu te dissesse que existe um método, um caminho claro e estruturado? Então considere este vídeo o seu mapa do tesouro. Fica comigo que eu vou te mostrar o guia passo a passo para você sair do zero e se tornar um hacker ético. Vamos passar pelas habilidades que você precisa ter, até as certificações que escancaram as portas do mercado de trabalho. Vamos organizar essa bagunça juntos. Agora, antes da gente mergulhar de cabeça nesse universo, preciso te fazer um convite rápido, mas super importante. Se você quer mesmo se aprofundar e transformar essa curiosidade em uma habilidade real, faça o seguinte: se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo e continua nessa jornada comigo. E já que estamos falando de ir além do básico, deixa eu te mostrar o próximo nível. Eu criei um conjunto de 5 cursos de segurança ofensiva, onde eu mostro na prática o caminho completo para você dominar o hacking ético. E para fechar o pacote, tem um curso bônus de programação em Python, onde eu te ensino a criar um robô de automação do zero. É o tipo de conhecimento que te coloca à frente no jogo. E por falar em segurança, uma coisa é certa: você não pode se proteger sem as ferramentas certas. Por isso, quero te apresentar a Kaspersky. Para quem leva a cibersegurança a sério, ter um antivírus robusto e confiável é a primeira linha de defesa. A Kaspersky oferece uma proteção de ponta contra vírus, ransomwares e outros ataques. É a garantia de que, enquanto você aprende a proteger os outros, o seu próprio sistema está seguro. O link para tudo isso está aqui na descrição. Antes da gente colocar a mão na massa, vamos alinhar o ponto mais importante de todos: o que de fato significa ser um hacker ético. A palavra hacker ainda traz aquela imagem de cinema, né? O criminoso na sombra, agindo na ilegalidade. Esse é o Black Hat, amanhã é o vilão da história. Mas o nosso time é outro, o dos White Hats, os hackers éticos. Um hacker ético é, na verdade, um especialista em cibersegurança que usa as mesmíssimas habilidades e ferramentas de um invasor, só que com um propósito totalmente oposto: encontrar as falhas, identificar as fraquezas e ajudar a fortalecer as defesas de um sistema. A diferença gritante está na ética e, claro, na permissão. O hacker ético sempre trabalha com a autorização do dono do sistema, seja uma empresa ou governo, com um único objetivo: consertar os furos antes que os bandidos os encontrem. Pense assim: ele é o especialista que você contrata para tentar invadir sua própria casa. Ele vai testar as fechaduras, as janelas, os alarmes e no final vai te entregar um relatório mostrando: olha, é por aqui que um ladrão entraria. É uma profissão extremamente valorizada, 100% legal e com uma demanda que não para de crescer num mundo onde informação vale mais que ouro. Beleza, agora que todo mundo está na mesma página, vamos ao que interessa: o mapa da mina. Eu dividi a sua jornada em 4 passos lógicos. Se você seguir essa trilha, vai construir uma base de conhecimento sólida, sem pular etapas e sem aquela sensação de estar perdido. Passo 1. A base de tudo. Fundamentos de TI. Nenhum prédio fica de pé sem uma fundação forte. No hacking, essa fundação é o seu domínio sobre tecnologia da informação. Tentar invadir algo sem saber como ele funciona por dentro é como querer ser mecânico de Fórmula 1 sem nunca ter aberto o capô de um carro. Por isso, seu primeiro passo, que vai exigir foco total por uns 2 ou 3 meses, é dominar 3 pilares. Primeiro, redes de computadores. Você precisa entender de verdade como a internet funciona. Conceitos como o modelo OSI, protocolos como o TCP/IP, a espinha dorsal de tudo, e DNS não podem ser um mistério para você. É crucial saber como os dados viajam, o que são portas, firewalls e principalmente como ouvir o tráfego de rede com uma ferramenta como o Wireshark. Segundo, sistemas operacionais. Você precisa se sentir em casa em 2 lugares: Windows e, acima de tudo, Linux.
O mundo corporativo roda em Windows, então entender sua estrutura, Active Directory e permissões é fundamental. Mas o Linux é o nosso idioma. Distribuições como o Kali Linux já são uma caixa de ferramentas completa. Aprenda a conversar com o sistema pelo terminal. Isso não é uma opção, é uma obrigação. Terceiro, linguagens de programação. Calma, ninguém espera que você vire um desenvolvedor sênior da noite para o dia, mas você precisa saber dar ordens para as máquinas. Programar te dá superpoderes para automatizar tarefas e criar suas próprias ferramentas. Comece com duas: Python, pela sua simplicidade e pelo arsenal de bibliotecas de segurança, e Bash Scripting, para automatizar qualquer coisa direto no terminal Linux. Dominar esses três pilares é o que separa os profissionais dos amadores. Passo 2. Aprofundando o conhecimento, estudo direcionado. Com a fundação pronta, é hora de subir as paredes. Agora seu estudo fica mais específico, focado em segurança da informação. É aqui que você aprende sobre os tipos de vulnerabilidades e como elas são exploradas no mundo real. Comece pelas mais clássicas: SQL Injection, Cross-Site Scripting, XSS, Buffer Overflow. Entenda a lógica por trás de cada ataque. E onde você aprende isso? A internet é sua amiga. Plataformas como Udemy e Coursera e até mesmo o YouTube têm cursos excelentes e bem estruturados. Existem até cursos gratuitos de Introdução ao Pentest, que dão um ótimo norte. E não se esqueça dos livros. Um bom livro te dá uma profundidade que um vídeo rápido nem sempre consegue alcançar. O objetivo aqui é sair da teoria de TI e mergulhar na teoria de segurança. É aprender a pensar como um invasor, a mapear um alvo, a procurar portas abertas e a entender a lógica dos exploits. É aqui que a sua mentalidade hacker começa a nascer. Passo 3. Mão na massa. Prática hacking não é um esporte para espectadores. Você pode ler todos os livros e ver todos os vídeos do mundo, mas o conhecimento só vira habilidade de verdade quando você coloca a mão na massa. E a boa notícia é que hoje existem verdadeiras academias online para você treinar de forma segura e totalmente legal. As mais famosas para quem está começando são a TryHackMe e a Hack the Box. A TryHackMe é fantástica, com trilhas de aprendizado que te pegam pela mão, ensinam a teoria e já te jogam num laboratório prático para aplicar. A Hack the Box te oferece um cardápio de máquinas vulneráveis para você invadir. Além delas, tem a RootMe, com centenas de desafios, e o projeto OWASP WebGoat, que é basicamente um site feito para ser hackeado, perfeito para treinar ataques web. E para deixar a coisa mais divertida, entre no mundo dos CTFs, os Capture the Flag. São competições onde você corre contra o relógio para resolver desafios e encontrar bandeiras escondidas nos sistemas. O segredo aqui é a consistência. Separe algumas horas toda semana para praticar. Instale o VirtualBox, suba uma máquina com Kali Linux e comece a brincar com as ferramentas. Use o Nmap para escanear redes, o Burp Suite para analisar o tráfego de um site e o Metasploit para explorar vulnerabilidades em um ambiente que você controla. Ok, você construiu a base, estudou a teoria e praticou até os dedos doerem. E agora? Como você prova para o mercado que você não é só mais um curioso? A resposta: certificações. No mundo da cibersegurança, um certificado tem um peso enorme. É a validação oficial do seu conhecimento. Para começar, a CompTIA Security Mais é um clássico. Ela cobre todos os conceitos essenciais e serve como um carimbo de "eu sei os fundamentos". Subindo um degrau, tem a Certified Ethical Hacker, CEHA. Provavelmente a certificação de hacking ético mais famosa do planeta. Ela foca em te ensinar as ferramentas e as técnicas dos invasores, mas se você quer respeito de verdade, mire nas certificações práticas. A EJAPT, eLearn Security Junior Penetration Tester, é um excelente próximo passo, e a OSCP, Offensive Security Certified Professional. Bem, essa é a faixa preta, é o padrão ouro do mercado, brutalmente difícil, mas o respeito que ela traz é imenso. Não encare uma certificação só como um papel, use-a como um guia de estudos. Escolha uma, veja o que ela cobra e use isso para direcionar seu aprendizado. Conquistá-la não só turbina seu currículo, como te dá uma confiança gigantesca. Se eu pudesse te dar uma única dica que vai acelerar seu desenvolvimento de forma brutal, seria esta: documente absolutamente tudo.
Crie o hábito desde o dia 1 de anotar o que você aprende. Quando você conseguir invadir uma máquina no Hack the Box, não comemore e feche a tela. Abra um editor de texto e escreva um relatório completo, passo a passo, explicando as ferramentas, os comandos e por que aquilo funcionou. Isso faz duas coisas mágicas. Primeiro, força seu cérebro a processar e entender de verdade o que você fez. Segundo, esses relatórios viram seu portfólio. Numa entrevista de emprego, em vez de só dizer "eu sei fazer", você pode mostrar e dizer "olha só o que eu já fiz". Isso vale ouro. E é isso. Chegamos ao final do nosso mapa. Passamos pelo que realmente é ser um hacker ético, traçamos os 4 passos essenciais: construir a base de TI, mergulhar nos estudos de segurança, praticar incansavelmente e validar tudo com certificações. Olha, não vou mentir, a jornada não é um passeio no parque, mas ela é fascinante, desafiadora e, cá entre nós, muito recompensadora. O mercado de cibersegurança está faminto por profissionais qualificados. Um analista júnior no Brasil já começa bem na casa dos de 3.500 a 6.000, mas um sênior, aí a conversa passa fácil dos $12.000, 18.000. E se você mirar lá fora, o céu é o limite. O mais importante é que você não precisa ser um gênio para dar o primeiro passo, o importante é começar. Hoje, se este guia te deu uma luz, me ajuda a espalhar essa mensagem. Faz aquele combo clássico, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e deixa aquele like para o YouTube mostrar este vídeo para mais gente. E agora a pergunta é para você: qual desses 4 passos você vai atacar primeiro? Deixa sua resposta aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo.